Me conte a sua história. Pela Febrafarma, Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica. Estamos aqui hoje com o senhor Jorge Dias, diretor executivo de administração. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Para começar, eu gostaria que explicasse no que consiste esse programa social. O programa social Me Conte a Sua História é destinado a dar assistência aos idosos internados em instituições geriátricas, né? Os asilos, como são comumente conhecidos, tem o objetivo principal resgatar a memória desses idosos, as histórias que são narradas aos estudantes durante as visitas, elas são trabalhadas e colocadas nesse livro que a gente vai estar lançando agora em maio. É muito difícil definir o que seja idoso, principalmente porque essa afirmação envolve o nível de consciência e as atividades que são desenvolvidas pela pessoa de uma determinada idade. Por que este trabalho com idosos? Quando nós definimos no planejamento estratégico qual foco, em qual segmento atuar, a gente entendeu que o idoso é um segmento da sociedade que está mais abandonado. A gente tem no país diversos programas sociais, todos são maravilhosos, mas são poucos os programas destinados aos idosos. E daí, no nosso planejamento estratégico, a gente ter focado o idoso para esse programa. E por que o programa é voltado todo para instituições geriátricas, os asilos? A gente também resolveu focar a instituição geriátrica justamente pela carência dessas entidades, né? Via de regra, os idosos que estão internados nessas instituições são abandonados, não têm família, então o foco foi justamente por isso, né? Dar uma assistência maior a quem mais precisa. Por que idosos que estão nessas instituições foram selecionados? Quando a gente começou a desenhar o projeto, começamos a contactar nesses 10 estados iniciais, onde implantamos, né, várias instituições geriátricas. A gente ligava, explicava o que era o programa e íamos cadastrando como parceiros do programa essas instituições interessadas. Então, no primeiro momento, não tivemos nenhum tipo de critério, né, qual instituição pode entrar, qual não pode. Todas que optaram por fazer parte do programa, nós cadastramos e aceitamos. Como é que foi a seleção desses textos? Você chegou a ler alguma das histórias? Eu li várias vezes todas as histórias. Não teve nesse primeiro ano do programa uma seleção, que era até a intenção. A gente queria receber muitas histórias. A gente teve uma inscrição em torno de 250 voluntários de todo o país, mas no final do programa, apenas cerca de 50 estudantes conseguiram finalizar as histórias. Alguns não conseguiram porque arrumaram emprego, arrumaram estágio, outros desistiram no meio do caminho por motivos pessoais. Enfim, não houve então no primeiro momento seleção. Todas as histórias que chegaram foram aceitas. Claro que a gente está em fase agora final de elaboração do livro, então talvez 2, 3 ou 4 histórias que não têm consistência literária sejam excluídas, mas todas as demais vão fazer parte do livro. O trabalho envolve estudantes universitários de jornalismo. Sim. Por que a escolha desse segmento? Quando se desenhou o programa, a gente quis não só atender essa população carente, que são os idosos abandonados, mas também contribuir para a formação do estudante de jornalismo enquanto cidadão e enquanto profissional. Quer dizer, todos os estudantes, todas as universidades, todas as carreiras lidam com texto, mas a gente entendeu que o estudante de jornalismo é o profissional mais indicado para estar entrevistando esses idosos, apurando e depurando essas histórias de vida e colocando num livro. Como que o senhor vê o tratamento que é dado aos idosos nessas instituições geriátricas, não só as do programa, mas outras, né? E a situação do idoso hoje no Brasil? Olha, eu visitei várias instituições antes de terminar o desenho do programa, e o que eu pude ver é que a gente tem instituições que têm recursos, outras que não têm recursos, mas todas têm um interesse sincero
né, em estar atendendo com qualidade os idosos que estão sob seus cuidados. Os profissionais das instituições são muito dedicados. Agora, a grande maioria dessas instituições também que fazem parte do programa são carentes de recursos financeiros. Então, não fazem mais porque não têm os recursos, né? E, de uma maneira geral, como eu já disse inicialmente, tanto as empresas como a própria sociedade não prioriza tanto os investimentos nos idosos, né? Os programas voltados às crianças, aos adolescentes, têm mais aporte de recursos financeiros. Eu agradeço a sua presença aqui hoje conosco e nosso programa fica por aqui.